Deus não quer que você seja escravo emocional, nem de pessoas e nem de relacionamentos tóxicos. A vontade de Deus para sua vida é a libertação emocional. Eu sou Patrícia Copete e eu guio cristãos na cura do coração e no caminho para a santidade. Eu não ensino você a encontrar a pessoa certa. Pelo contrário, eu te ensino você a ser a pessoa certa para atrair a pessoa certa. E aqui nesse estudo eu vou ser sua professora da Bíblia, porque nós podemos aprender muitos treinamentos, nós podemos aprender muitas coisas sobre relacionamentos, sobre uma vida conjugal, sobre família, mas o poder que transforma a sua vida está na palavra de Deus. Por isso nós precisamos ser alfabetizados da palavra de Deus, porque ela é a única que pode transformar o nosso coração. E hoje, como eu falei para vocês, nós vamos ter o estudo de Gênesis 1. Eu ia falar outra coisa, mas eu acabei esquecendo. Aqui nós vamos falar sobre a Bíblia. Você que começou esse ano, aliás, né? Hoje é 1º de janeiro, feliz ano novo para você. Que esse 2026 seja um ano de cura, de libertação para a minha vida e para a sua vida. Então, se você quer começar o ano lendo a palavra de Deus e não somente lendo para cumprir uma folhinha ali, mas também para entender, eu estou aqui para te ensinar a palavra de Deus e logo depois nós aplicamos ela a sentimentos, emoções e relacionamentos saudáveis. Eu estou aqui para te conduzir, eu quero ser sua professora da Bíblia. Eu sou professora de Bíblia, mas eu quero ser a sua professora para te conduzir ao caminho. A Bíblia diz assim, que o seu povo pereceu por falta de conhecimento. E conhecimento do quê? Porque hoje nós temos tantos conhecimentos, mas conhecer ao seu Deus. Por isso que eu estou aqui, para te levar por esse caminho, para você conhecer a Deus e saber quem Ele é, como Ele pensa. Por isso nós vamos estudar o seu manual. Aqui está as palavras que Deus tem para minha vida e para a sua vida e nela a transformação. Então vamos estudar Êxodo 1. E o que Êxodo 1 está falando? Se você não leu, dá uma pausa no vídeo e leia o capítulo 1 de Êxodo, para você entender. Êxodo significa saída. E depois você volta e eu vou te explicar o que significa esse texto. Eu lembrei de falar alguma coisa e esqueci de novo. Olha, minha cabeça não está boa hoje. Mas vamos começar 2026 com o pé direito. Vamos começar 2026 aprendendo a palavra de Deus. Vamos começar 2026 da forma certa. Êxodo 1 está falando sobre a população de Israel que estava no Egito. Nós vamos aprender todos os livros da Bíblia, se Deus permitir, todos os capítulos. Mas o que estava acontecendo aqui? Deus prometeu uma terra a Abraão. Abraão teve um filho que chamava Isaac, depois Isaac teve um filho que chamava Jacó, e Jacó teve 12 filhos. Um dos seus filhos foi chamado de José, e ele foi vendido como escravo para o povo do Egito. Quando ele chegou lá no Egito, aconteceu um monte de treta na vida dele, ele foi preso, enfim. No final deu tudo certo, ele virou governador do Egito e começou a governar aquele país que era a potência do mundo da época. Era como se hoje uma pessoa, José, tivesse virado o VP, o vice-presidente dos Estados Unidos. Donald Trump chega para José e fala, ó, você manda no país, eu te dou liberdade para você fazer o que você quiser. Aqui na Casa Branca você não manda, que é minha casa. Se bem que a Casa Branca não é só a casa do presidente, mas tem toda uma questão política. Mas diz assim, ó, você não manda só na minha casa, de resto tá tudo na sua mão. José então tenta reencontrar os seus familiares e traz todo mundo de volta traz todo mundo de volta não, traz o seu pessoal que morava lá na terra dos cananeus, que era os judeus, os povo israelitas, seu pai e seus familiares, e traz todo mundo para o Egito. Então o que acontece? Traz 70 cabeças para morar ali com ele, 70 pessoas. Passa-se 400 anos, o que acontece? Esse pessoal cresce e vira
uma grande nação, vira muita gente. Se levantou, tá calor, gente, tô com um pouquinho de falta de ar. Se levantou um faraó que não lembrava de José, afinal, passou-se 400 anos. E ele viu que o povo de Israel estava crescendo e falou, isso aqui não é bom, esse povo vai se virar contra mim, vamos escravizar eles. Não deu certo esse plano de escravizar porque eles só multiplicavam. O faraó falou assim, não, vamos matar as crianças, vamos controlar. Ele era um genocida, de forma realmente literal. Também não deu certo porque as coisas eles só foram se multiplicando, os filhos de Israel. E aí Deus vem trazer nós para esse texto para a gente entender. Foi mais ou menos isso que aconteceu. E aí eu quero te explicar no sentido espiritual, no sentido literal, no sentido histórico. Mas primeiro nós vamos olhar com clareza, nós vamos olhar sem espiritualidade, com frieza total, para você entender o sentido histórico, para você entender o que Êxodo 1 está falando. E depois vamos aplicar o sentido espiritual. Nós vamos falar os pontos cegos que também nós não enxergamos no texto, ok? Esse texto vai ser muito completo, praticamente muito bom para você. E no final, nós colocamos as aplicações para o nosso coração, o que Deus quer nos ensinar na área sentimental. Então, Êxodo 1 vai descrever a multiplicação do povo de Israel no Egito, a mudança política, que surge um faraó que não conhecia José, o medo do Egito diante do crescimento israelita, uma opressão progressiva. Ele não começa matando as crianças, mas começa com o trabalho pesado, depois escravidão forçada, tenta controlar a natalidade e depois o decreto de morte dos meninos hebreus. Porém, as parteiras daquela época, que eram os médicos ali de ter filhos, né? Parteiras a gente teve praticamente há 50 anos atrás, que são hebreias, elas não obedecem a Faraó quando o Faraó manda elas matarem essas crianças. Vocês conhecem uma história que um rei manda matar crianças? Dia 25 a gente lembra toda vez dessa história. Eu vou chegar lá. Enfim, então as parteiras desobedecem essa ordem de Faraó. O texto diz que elas temem a Deus. Então existe aí um plano fracassado de Faraó e o povo continua crescendo. Lembrando, nada simbólico, nada espiritual. Se trata do que aqui? Política, demografia, poder e sobrevivência nacional. Então tudo normal por aqui, o pessoal do mundo inteiro já estava acostumado com isso, tá? Era um contexto cultural de matar para controlar a natalidade, controlar a população, certo? E onde que nós estamos aqui na história bíblica? Qual que é o contexto? Então Israel está no Egito há cerca de 400 anos. Eles vieram como convidados de José, já falei, e agora são vistos como ameaças. Teve uma mudança de dinastia e José foi esquecido, por isso eles não estavam tendo mais aquela consideração de convidados de José. Então a gratidão política, nós precisamos entender que ela não sobrevive a uma mudança de poder. Nós vivemos num país político e nós sabemos muito bem sobre isso. Qual que era o contexto social e cultural? Como que o Egito vivia naquela época? Então era uma sociedade altamente hierarquizada, então tinha as hierarquias ali. A escravidão era visto como uma base econômica, então a escravidão continuava, sempre teve nos povos. Faraó era visto como um deus vivo e existia controle populacional. E isso era uma prática de povos dominantes. Os hebreus, como eles estavam vivendo? Sem território, porém tinham uma identidade étnica muito forte, tinha estrutura familiar sólida e a valorização da fertilidade. Por isso eles se multiplicavam. Também, como bênção espiritual, Deus abençoava eles mesmos. Então, para o Egito, Israel não era gente, tá? Era risco estratégico. Todas as vezes que eu falo aqui para vocês, nós estamos na melhor época, nós vivemos hoje numa
sociedade muito civilizada, porque naquela época, até praticamente 1800, gente, 1800 depois de Cristo, com Cristo as coisas deu uma melhorada, porém ainda continuaram continuaram ruins. Os povos, as pessoas, não significava nada, tá bom? Não existia dignidade humana, não existia direitos humanos. Então, acabar com uma vida era normal para os povos, e isso até 1800 praticamente. Se você for ver como era tratado lá em 1700, se você olhar um pouquinho e estudar a Revolução Francesa, você vai ver que as pessoas não eram tratadas com dignidade, tá bom? Então, para o Egito, ele só queria arriscar aquele erro ali, era só algo estratégico. Então, o que estava acontecendo ao redor ali do povo? Então, para a gente entender uma cultura, para a gente entender os costumes, nós precisamos entender o que os seus vizinhos também faziam, o que era normal e o que não era normal. Ali, os impérios vizinhos, eles cresciam pela força. Existiam medos constantes de rebeliões internas, das pessoas se rebelarem. Povos estrangeiros eram escravizados, assimilados ou exterminados. Assimilados significa que ele se tornava parte daquele povo. Então, por exemplo, eu viro índia e aí eu vou lá para a tribo indígena e eu começo a viver igual indígena. Isso é assimilado. Então, ou você virava escravo, ou você vivia igual ao nosso povo, ou você era exterminado. E o que Faraó tem em Israel? Que ele se una a inimigos externos, que pode tomar o território do Egito e que quebre o equilíbrio de poder. Então, o medo vai gerar opressão, que eu falei para vocês agora há pouco. Qual que é o propósito desse capítulo? O Êxodo 1, ele está preparando o nosso terreno para mostrar que Israel precisava ser liberto, para mostrar também a natureza opressora do Egito e introduzir o tema central do livro, que é Deus liberta um povo escravizado e ele quer libertar o seu coração de emoções e sentimentos ruins também. Ele quer a cura para a sua vida. Por isso que vocês precisam ficar aqui comigo. Eu estou encaminhando vocês para uma cura. Eu quero encaminhar vocês para a cura do coração. E não somente isso, mas depois vocês curados a como viver com essa maturidade, a levar vocês para um nível de maturidade, não aceitar, porque às vezes a gente se cura emocionalmente e você fala assim, tá bom, me curei, tá tudo certo, mas o que eu faço daqui para frente? E não é isso que eu quero para vocês. Eu quero mostrar o caminho até a pessoa certa, como continuar com a pessoa certa, como ter um casamento feliz. E isso a gente vai aprendendo progressivamente. Por isso eu preciso que vocês fiquem comigo. Não deixe de curtir, compartilhar, ativar o sininho aí. E lembrando que o nosso próximo estudo de terça-feira que vem, nós estamos aqui toda terça, toda quinta, às 8h30 da noite. Terça que vem eu vou falar de Êxodo 2. Nós já vamos para Êxodo 2. Então, o texto ali, o Êxodo, foi escrito para quem? O público-alvo eram os israelitas libertos, a geração que saiu do Egito posteriormente iria ler sua história e eles precisavam entender o quê? De onde vieram, por que Deus interveio e por que o Egito não era neutro nessa história. Esse texto, ele vai construir uma identidade nacional, porque eles eram uma nação, e uma identidade espiritual, ok? Por isso que esse texto de Êxodo 1 é muito importante. A ideia principal do texto é, quanto mais o povo de Deus era oprimido, mais Deus o fazia crescer. Então, o poder humano tenta conter, mas Deus vai sempre responder com multiplicação. Vamos lá. E aí, mas por que Deus ele pensava assim? Deus, ele não causa opressão. Deus é um cavaleiro, Deus é um gentleman. Porém, ele permite por um tempo. A vontade de Deus a vontade perfeita de Deus é diferente da vontade permissiva. Mas por que ele permitia? Para cumprir a promessa a Abraão, que nós vamos aprender quando nós aprendermos Gênesis 12. Para
formar um povo dependente somente dele, para revelar seu poder não só a Israel, mas às outras nações. Então ficava concentrado ali em Israel, mas para as nações verem quem era o Senhor. Deus, ele não age por impulso, ele não é igual a gente que quer resolver tudo na hora. Deus, ele sempre vai agir na hora certa e no tempo certo e no tempo de Deus. Ele age por aliança e não por impulso. E por que essa regra e exigência de matar os meninos? Meninos significava uma força militar futura. As meninas significavam... Por que eu não queria matar as meninas? Porque as meninas, consequentemente, na maioria, não todas, elas se absorviam a cultura daquela época. Então, os homens... não que os homens não absorviam, mas, por exemplo, se as meninas fossem casar com egípcios, elas não iam provavelmente continuar com os seus costumes, mas sim com os costumes egípcios. Não era um ódio religioso a princípio, era só uma engenharia populacional. E quais são as inferências no texto? Quais são as entrelinhas ali que a gente não está conseguindo ver? O texto ele vai sugerir que Faraó sabia que Israel era abençoado, por mais que ele estava fazendo tudo estrategicamente ali. O crescimento, ele via que não era natural. As pessoas crescem, se multiplicam, ok, mas Israel se multiplicava muito. E Faraó sabia que algo sobrenatural estava acontecendo. O Egito, ele reconhece o poder de Deus, mas tenta combatê-lo. O inimigo conhece o poder de Deus na nossa vida, mas o tempo todo ele tenta combater. Então, no sentido espiritual, nós vamos ver que o mundo teme o que não controla. O sistema sempre tenta sufocar o propósito de Deus. E antes da libertação vem a pressão. E essa parte é difícil. Essa é difícil. A gente quer ir logo para a terra prometida, mas sem pressão, sem dor não há ganho, como diz o ditado popular. E o ataque, ele sempre começa na identidade e no futuro. Por isso, o inimigo, ele quer matar as suas emoções, o inimigo quer que você case errado. Ele não precisa te tirar da igreja, ele não precisa te fazer você desviar. Ele quer que você fique com a pessoa errada. Essa pessoa errada vai causar tantas marcas em você que você não vai se ver como identidade como filha de Deus. Você não vai ver que tem valor. Você vai estar tão amargurada que você não vai conseguir fazer o propósito de Deus. Então, por isso que nós estamos aqui. Porque para ter famílias felizes, fortes e saudáveis e transformadas pelo poder da palavra, precisamos curar, precisamos aprender sobre a palavra de Deus. As parteiras aqui, elas estão representando pessoas simples que temem a Deus e que mudam o curso da história, mesmo sem palco. E Deus, ele já está trabalhando nos bastidores. Deus, ele já está começando uma libertação antes mesmo de Moisés nascer. A mensagem central espiritual é que o inimigo tenta matar o futuro antes que ele chega. Então, antes de Deus te dar o ótimo, o inimigo te manda o bom. Antes de você entrar na terra prometida, o inimigo vai te lembrar das cebolas e dos pepinos que você comia no Egito. E você achava que estava bem, bom. Mas Deus faz nascer libertadores em ambientes de pressão. Só para terminar o sentido aqui do nosso estudo, e logo a gente já aplica para o nosso coração, nós vamos ver os pontos cegos. O que nós não estamos vendo nesse texto? Que o faraó, ele não age por ódio religioso, mas por estratégia política. O Egito odiava Israel porque nós lemos assim, o Egito odiava Israel porque eles serviam a outros deuses. Mas o texto não está dizendo isso. O que o texto está dizendo? Um medo demográfico, o medo militar e o medo de perder poder. O medo de perder poder. Faraó age como governante e não como teólogo. Às vezes a gente espiritualiza muitas coisas, por isso que eu gosto sempre de trazer primeiro o contexto histórico e social, depois a gente passa para o contexto espiritual.
Isso é importante porque a opressão começa antes da perseguição de fato explícita, da perseguição religiosa. A escravidão, ela é vista como uma solução racional. O texto mostra Faraó dizendo em Êxodo 1:10, sejamos astutos. E qual que é o ponto cego aqui? O mal vem travestido de política pública. A opressão começa com linguagem técnica e não violenta. A escravidão aqui, ela não começa com chicote, mas com planejamento estatal. O texto, ele não está enfatizando Moisés, e isso é proposital. Por quê? Não menciona Moisés, não menciona libertador e não oferece esperança explícita. Deus agindo nos bastidores, através de mulheres anônimas, que são as parteiras. A Bíblia quer que você veja algo, que a libertação começa sem palco e que antes do líder surgir, Deus já está em ação. O Egito reconhece que o povo de Deus, que Israel está crescendo além do normal. Eles não chamam de milagre, mas eles tratam como ameaça real. E como que, terminando aqui, como que os povos se comportavam só para a gente ver socialmente o que estava acontecendo no mundo ali, tá? Nesses séculos aqui, que foi no século 18, no século 13 a 18 a 13, né? Antes de Cristo. Então, a região era marcada por impérios expansionistas, guerras constantes, migração dos povos e escravidão como prática normal. Todos os povos operavam pela lógica do poder e não da moral, do que era certo ou não, mas sim somente pelo poder. Existia algum outro povo nascendo além de Israel? Sim. O mundo ele estava em transição. Povos estavam se formando, cidades e estados estavam surgindo e reinos estavam se reorganizando. Então, é uma diferença crucial muito clara aqui que eu quero que você entenda. Que outros povos, eles nascem pela força, eles conquistam pela força, mas Israel nasce pela promessa. Israel não tinha território, não tinha exército, não tinha rei, não tinha estrutura política. Mesmo assim, cresce. E isso daqui é único, só Deus podia fazer. E por que que Êxodo 1 vai enfatizar o crescimento populacional? Porque no mundo antigo, um povo sem terra não sobrevive, um povo sem exército não resiste e um povo sem rei não se mantém. Porém, Israel contraria tudo isso. Êxodo 1 vai dizer, esse povo só existe porque Deus tem sustentado eles. A conclusão teológica é que Deus não começa com milagres visíveis, ele começa com mulheres fiéis, decisões éticas silenciosas e temor a Deus em contextos futuros. E agora nós vamos para a nossa aplicação emocional. Só descendo aqui meu estudo, é porque tem vários outros estudos junto e eu não tiro aqui da ordem. Enquanto isso, vai terminando de anotar. Êxodo 1 e a nossa vida emocional. O Êxodo 1, ele começa dentro de nós. O Êxodo 1 começa com um povo crescendo, mas vivendo em ambiente hostil, medo constante, opressão invisível e controle externo. E isso descreve muito bem as nossas emoções. Emoções que existem em algumas pessoas que amadurecem em ambientes inseguros, que aprendam a sobreviver, mas não a descansar, que crescem, mas com o coração o tempo todo está alerta, de pessoas que vivem em famílias disfuncionais.
Deus não quer que você esteja num lugar onde você não está seguro emocionalmente. Deus não quer que você fique perto de pessoas que te fazem mal, que te causam crise de ansiedade, crise de pânico. E eu não quero que você apenas olhe para o sentido de um cônjuge, de um namorado, de uma namorada, de um marido, de uma esposa, não. Você precisa ter esse olhar dentro das suas amizades, dentro do seu contexto familiar, dentro das pessoas que te rodeiam. E se você não está dentro de um ambiente seguro, se você não está dentro de um ambiente que te faz mal e te gera ansiedade, te causa crise de pânico, que te humilha e te faz mal, você precisa sair disso. Deus quer te libertar. Deus vai enviar um libertador para te tirar disso. Muita gente chega à vida adulta funcional, porém emocionalmente escravizada. E o faraó aqui, ele é o símbolo das emoções, do campo emocional. Faraó, ele está representando traumas antigos, rejeições, abandonos, medo de perder e necessidade de controle. Na vida sentimental, tudo isso vai aparecer como medo de se entregar, relacionamentos baseados no controle, ou você quer controlar ou você é controlado, escolhas por carências e não por discernimento, confundir intensidade com amor. Às vezes você fica sustentando uma pessoa na sua vida e, como diz, eu quero que você olhe para todos o contexto. Comece em janeiro de 2026 tirando todas essas pessoas que fazem mal da sua vida, que te colocam em situações de pânico, pessoas que te deixam mal, pessoas que te humilham. Não confunda amor com isso. Amor não te deixa medo, amor não te deixa em constante alerta. Antes do amor verdadeiro amadurecer, o faraó interno tenta sufocar. E como podemos correlacionar Êxodo 1 como a escolha da pessoa errada? Vamos ver da seguinte forma. Faraó, ele não começa matando, ele começa explorando, e isso é muito importante. Relacionamentos tóxicos raramente começam violentos. É aonde que eu falo para vocês dos sinais. Não começa com um tapa na cara, não começa com uma humilhação. Começa com coisas astutas que preferimos não enxergar. Começa com excesso de controle, exploração emocional, sobrecarga, exigências constantes. Vai escrevendo isso. Vai colocando pessoas que te deixam assim. E vai vendo que às vezes a sua vida não anda porque você tem alimentado essas pessoas na sua vida por medo de ficar sozinha. E novamente, não é só um marido, não é só questão de você ter um marido ou uma esposa. É questão de você alimentar uma amizade dessa, um familiar que te deixa mal, um familiar que te deixa em constante alerta, uma pessoa que está dentro da sua empresa fazendo isso com você. Se alguém precisa te diminuir para se sentir seguro, isso não é amor, é medo disfarçado e que humilha e que te faz mal. As parteiras significa cura emocional. É aonde que começa o que Deus quer fazer na sua vida. Porque as parteiras temem a Deus, desobedecem uma ordem injusta e protegem o nascimento. Curar o coração é desobedecer padrões que matam o seu futuro. E isso inclui dizer não ao que parece normal, mas destrói. Como eu disse, você não precisa tolerar pessoas que te humilham, que te fazem mal, que te colocam em estado de alerta, que ativam a sua ansiedade, que ativam a sua crise de pânico. Isso inclui a cura do coração, interromper ciclos familiares. Isso inclui escolher solitude saudável ao invés de companhia errada. Às vezes nós precisamos passar um tempo sozinhos, às vezes precisamos ficar sozinhos conosco mesmo e ver o nosso valor e ver que a gente está aturando muita coisa só por medo de não ficar sozinha. Como diz a vovó, né? É melhor ficar sozinha do que mal acompanhada.
Uma mulher curada, ela não aceita ser escrava emocional. Ela escolhe parceria e não dependência, ela escolhe honra e não migalhas, ela escolhe segurança e não ansiedade. E quando isso não é oferecido para ela, ela se levanta e vai embora. Vamos associar o homem de Efésios 5, o homem maduro. Efésios 5, ele vai descrever um homem que ama com responsabilidade, protege e não domina, se doa e não explora, assume liderança com sacrifício. A conexão com Êxodo 1 significa: o faraó usa as pessoas, o homem de Efésios 5 se entrega por amor. Se um homem se parece mais com o faraó do que com Cristo, ele não está pronto para estar na sua vida. Êxodo 1 deve ser considerado um critério de escolha para a sua vida. E existem umas perguntas aqui que você precisa fazer. Eu preciso que você anote. Sempre que você vier para esse estudo, traga seu papel e a sua caneta para você anotar, porque a gente retém muito mais quando a gente anota. Você vai lembrar de todas as pessoas da sua vida, você vai escrever o nome delas e você vai fazer as seguintes perguntas: essa pessoa me ajuda a crescer ou ela me controla? Me sinto segura ou estou em constante alerta? Posso florescer ou preciso me adaptar para sobreviver? Já viu aquela pessoa que você fica tomando cuidado com as palavras, onde pisa? Você não pode falar qualquer coisa que daqui a pouco a pessoa te dando uma patada, a pessoa te humilha, a pessoa fala de qualquer jeito. Ou você fica se adaptando o tempo todo? Não, gente, pelo amor de Deus. Não, 2026 seremos pessoas curadas. E pessoas curadas precisam tirar outras pessoas da sua vida. Precisam ter limites, mesmo que aparentemente a gente fica sozinho. Outra pergunta: sou honrada ou explorada emocionalmente? Você está num lugar que estão te honrando? Não tô falando para você sem educação com ninguém. Eu tô falando para você se retirar com sabedoria, parar de frequentar certos lugares, parar de frequentar certas mesas. Às vezes é melhor passar o Natal sozinho. Às vezes é melhor passar o Ano Novo sozinho do que com pessoas que te exploram emocionalmente, pessoas que te colocam para baixo, pessoas que ficam felizes em arrumar rolo. O amor que vem de Deus, seja amizade, seja ciclo familiar, seja um relacionamento, ele não precisa te diminuir. Ele não te diminui. A nossa conclusão é que Êxodo sempre apronta, o nosso capítulo também vai apontar para Jesus. Êxodo, ele está preparando o caminho para um libertador, para um menino ameaçado, um decreto de morte e um nascimento preservado. Nós comemoramos o nascimento de Jesus e nós lembramos que Faraó queria matar Jesus. Quase a história igual de Moisés. Porém, Mateus 2 vai dizer: Herodes faz o mesmo decreto, tenta matar o menino, tenta matar o futuro. Jesus é o novo Moisés. Ele entra na história para libertar não só um povo, mas para libertar o coração humano, para nos livrar de relações tóxicas, para nos dar um coração saudável. Jesus, ele é a cura das nossas emoções. Ele não apenas te tira do Egito, mas ele te tira de dentro do Egito. O Egito de dentro de você, desculpa. Ele cura o medo de abandono, a necessidade de controle, a carência afetiva, os padrões destrutivos, porque Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertação emocional não é esquecer o passado e muito menos negar a dor. É não permitir que ela governe as suas escolhas. Talvez hoje você tenha crescido, produzido e amadurecido, mas você está vivendo sobre um faraó interno. Deus hoje está te chamando não apenas para um relacionamento, para um casamento, para uma escolha amorosa. Ele está te chamando para sair da escravidão emocional. Antes de te dar alguém, Deus quer devolver você
para você mesma. Porque corações curados escolhem melhor. Almas livres não se contenta por migalhas. E quem sai do Egito aprende a amar sem medo. Aprende a amar de forma saudável. Ore assim comigo. Deus, eu entrego a Ti o meu passado, minhas feridas, meus medos. Cura o que foi oprimido em mim. Liberta o meu coração para amar com sabedoria, esperar com paz e escolher sem carência. Que eu não confunda opressão com amor, nem medo com cuidado. Em nome do Senhor Jesus, amém. Eu te espero terça-feira, 8h30 da noite, aqui nesse canal, para nós estudarmos juntos Êxodo 2. Não esquece de ler. E obrigado por assistir até aqui. Que Deus abençoe seu novo ano. Que esse ano é o nosso ano e vai ser um ano de promessas cumpridas. Deus te abençoe.